Você já parou para pensar em quantas habilidades a sua criança pode desenvolver ao executar uma simples receita culinária? Se você nunca tinha pensado sobre isso, fique comigo até o final, que eu vou contar para você 10 habilidades que podem ser desenvolvidas ou estimuladas com essa atividade. Para o vídeo não ficar tão longo, eu já vou avisando que eu resolvi separá-lo em duas partes. Então, nessa primeira parte, eu vou falar sobre 5 habilidades que podem ser desenvolvidas ou estimuladas fazendo uma atividade simples, que é uma receita culinária agora nas férias com as crianças. A aprendizagem das crianças é um assunto que nos preocupa enquanto pais e mães. Principalmente nesse ano, eu ouvi de várias mães uma angústia, uma preocupação em relação às supostas perdas escolares, né? E pelo fato de as crianças terem ficado na maior parte do tempo, a maioria delas com aulas online, estudando em casa. Então, de fato, essa é uma preocupação coerente, uma preocupação extremamente compreensível. Entretanto, eu já falei isso em alguns vídeos, mas eu gosto muito de reforçar que nós não podemos nos esquecer que as crianças não aprendem somente no âmbito escolar. Ao contrário, elas aprendem o tempo todo nos mais variados espaços. E um desses espaços certamente é a cozinha da nossa casa. Olha só, um espaço aconchegante, acolhedor, um espaço que nos preenche, né, com cheirinhos gostosos, comidinhas gostosas. Então, por que não aproveitar esse espaço para auxiliar as crianças a desenvolverem habilidades que serão assim pressupostos importantes para outras, né, habilidades futuramente, por exemplo, a escrita. Neste vídeo eu aproveito trechos de vídeos que eu postei com meu filho de 5 anos, então ele está numa idade pré-escolar, agora que ele está indo para o primeiro ano do ensino fundamental. Então eu mostro para vocês algumas cenas que podem ajudar, né, a pensar sobre essas habilidades e como desenvolvê-las ainda mais no nosso cotidiano. A primeira habilidade importantíssima que nós podemos desenvolver fazendo uma receita culinária é a habilidade de comunicação, né? A habilidade linguística. Você sabia que o desenvolvimento cognitivo da criança está completamente atrelado às habilidades de comunicação, habilidades linguísticas? Quanto mais a criança consegue se expressar, né? Expressar seu sentimento, expressar seu pensamento, o que ela deseja, mais ela compreende como esse processo funciona nela mesma e depois ela consegue fazer essa leitura nos outros. Por isso, o desenvolvimento do vocabulário na idade pré-escolar é tão importante. Azul, vermelho e verde. Como que é em inglês? Red, blue e green. Para a posterior aquisição das habilidades para linguagem e escrita e para o bom desempenho escolar em geral. Quando escolhemos uma receita para fazer com os nossos pequenos, a gente tem a possibilidade de apresentar um mundo novo para eles. Ingredientes novos, utensílios novos. O mundo se amplia e eles passam a compreender mais, né, esse universo que está no entorno. São oportunidades incríveis que a gente não pode perder, não pode deixar passar. Faz parte desse desenvolvimento global da criança. A segunda habilidade tem a ver com a coordenação visomotora. O que isso significa? A coordenação visomotora é aquela capacidade que nós temos de, a partir de um estímulo visual, nós darmos uma resposta adequada. Um exemplo de como a coordenação visomotora acontece pode ser vista nessa cena em que meu filho transfere o recheio da panela para o bolo. Observe a concentração que é necessária para que ele se concentre na colher que vai sair da panela e a transfira, né? Transfira aquele conteúdo para o bolo. Então ele tem que já pensar no espaço, no tempo e no alvo que ele quer atingir. Viu como é tão importante? Né? Com uma simples receita, essa habilidade pode ser desenvolvida. A terceira habilidade é o desenvolvimento da coordenação motora fina. Olha como essa coordenação é importante.
importante para movimentos delicados, movimentos suaves, o desenvolvimento dos músculos da mão, né, para que a força não seja tão grande, mas ela seja adequada àquele movimento, àquela atividade que a criança está desempenhando. Vai auxiliar na escrita, sim, mas vai auxiliar nas funções que ela poderá executar futuramente. Se for um cirurgião, imagine, né, a pega do bisturi, a precisão, um dentista, enfim, tudo que se relaciona às mãos, né, a esse processo delicado, artistas para bordar, enfim, né, os chefes de cozinha. Então observe essa cena em que meu filho, inicialmente ele não conseguiu coordenar, a tinta saiu, o corante saiu de uma vez, mas depois os próximos ele conseguiu fazer uma carinha, conseguiu decorar os biscoitinhos com maior precisão. Ali a gente observa, né, a evolução durante a própria receita dessa coordenação motora fina. Não é demais? A quarta habilidade é o desenvolvimento da orientação espaço-temporal. Vocês já imaginaram o quanto uma receita pode ajudar nisso? O que é isso, orientação espaço-temporal? É a capacidade que o indivíduo tem de situar-se, localizar-se, encontrar objetos, saber o distanciamento do seu corpo em relação ao outro, em relação aos móveis. Ele começa a adquirir ali na noção temporal duração, sucessão, ordem, ritmo, e nada melhor do que uma receita, gente. Vocês já imaginaram? Porque assim, a receita começa bem antes, você tem que compartilhar. Que receita nós vamos fazer? Que receita você gostaria? Ah, vamos fazer um bolo, como foi o nosso caso. Então, quais ingredientes a gente vai precisar? Vamos ler a receita juntos? Se a sua criança já é alfabetizada, aproveite para que ela possa ler a receita junto com você. Se não for, você vai ler os ingredientes para ela e vai procurar na sua cozinha, na sua despensa, para ver se você tem. Se não tiver, vocês vão ter que sair para comprar. Então, para fazer uma receita, há todo um planejamento antes. E isso vai desenvolvendo essa noção de tempo. Sem falar que, né, as receitas têm várias etapas. A criança vai aprendendo a esperar, vai tendo noção de como as coisas são construídas, né, que as coisas não se dão automaticamente, que as coisas não acontecem assim com um piscar de olhos, que a gente precisa de esforço, a gente precisa ter paciência. A quinta e última habilidade que eu falarei nesse vídeo, ela tem relação. Na verdade, são duas: a apreensão e o tônus das mãos. Em vários momentos de várias receitas, essas habilidades podem ser desenvolvidas. Por exemplo, quando a criança mexe uma massa de bolo, às vezes é pesado, ela não consegue mexer bem, às vezes ela não consegue colocar a colher até no fundo, então deixa um pouquinho de farinha. Então é bom que a gente explique como deve ser feito e que ela treine, né? Mesmo que ela não consiga, a gente ajude no início, mas a repetição ajuda nesse desenvolvimento. Outro ponto, quebrar os ovos, vocês perceberam? Então, às vezes ele quebrou um ovo, deu certo, o outro ovo caiu uma casquinha, mas ele vai encontrando ali a força necessária para desenvolver aquela determinada ação que ele está se propondo a fazer. Então, às vezes a gente pensa que é só na escola que a criança pode aprender e nós perdemos, deixamos passar grandes oportunidades dentro da nossa própria casa, com ações cotidianas, com atividades simples, né, mas que vão fazer diferença quando a criança estiver numa idade de alfabetização, né, estiver numa idade em que ela vai necessitar desses pré-requisitos que são adquiridos desde o nascimento, em várias outras funções que eu vou falar depois para vocês em outros vídeos. Então, minha dica é, gente, aproveitem as crianças em casa, façam receitas, escolham coisas gostosas, criem tradições, né, de família e vocês vão ver como vai ser legal. Então, obrigada por assistirem o vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, deixar um comentário a respeito do tema, se vocês gostaram, se vocês costumam fazer esse tipo de receita em casa com as crianças. E ativem os sininhos, hein, gente, para que vocês possam ter acesso em primeira mão ao próximo vídeo com mais 5 habilidades que as crianças podem desenvolver com uma receita culinária.